Meus amados irmãos, mais uma vez estamos aqui para falar do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse amor me leva a falar no Evangelho de João 6:32. João 6:32, que diz assim: Jesus, o pão da vida. No versículo 6, João 6:32, diz assim: Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai que vos dá. Quem o pão de Deus, porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dai-me desse pão. Bom, quando pediram Jesus assim: Senhor, dai-me desse pão, a multidão que seguia Jesus estava lá no mar da Galileia, em Tiberiade, no mar da Galileia, né? Aonde comeram o pão e tendo dado graça a Deus, o povo, a multidão comendo pão. Mas Jesus, vendo a multidão seguindo ele, falou claramente, né? Falou claramente, declarou por Jesus: eu sou o pão da vida. E quem vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede, né? Porém, eu já vos digo disso, que embora me tenha visto, não crê? Então, meu amado, tudo me diz aqui nessa mensagem que a multidão lá em Beriade, na Galileia, seguindo Jesus, né, seguia ele e teve fome. E Jesus deu o pão para ele. E Jesus estava falando com eles do verdadeiro pão, né? O pão que desceu do céu. Mas o povo não estava entendendo naquela época, porque tinha os costumes, né, da lei de Moisés, que guardava os ensinamentos dos judeus de lá, o povo judeu de lá, da sinagoga, né? Então, Jesus estava explicando para eles todo o tempo, né, que o verdadeiro pão, Deus que deu. Porque no livro de João 6:33 diz assim: porque o verdadeiro pão de Deus é o que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Meu irmão, a palavra de Deus nos ensina, né, que quem come o pão nunca mais terá fome, mas sim de justiça, porque ele estava falando do alimento espiritual, e o povo estava pensando no alimento, né, um alimento que alimenta a carne, mas Jesus estava explicando para o povo o alimento que alimenta o espírito, porque no próprio livro de João 6:58 a 63, olha o que diz, meus amados irmãos. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Portanto, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Esse é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vosso Pai comerão, e, contudo, morrerão. Quem come desse pão viverá eternamente. Essas coisas Jesus disse quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum, perto de Tiberiade, na Galileia. Então, meus amados, essa palavra aqui, bom, ele falou na sinagoga de Cafarnaum, né? Então, ele falou assim no versículo 63, João 6:63, ó. O Espírito
é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. As palavras é espírito e vida. Quem será, pois, se viste o Filho do Homem subindo e descendo onde primeiro estava? Meu amado, olha a confirmação aqui, e tu vê essa confirmação também, né, que o Espírito é vida, e vida em abundância, no livro de João, né, no mesmo livro de evangelista de João 1,14. Olha o que diz no João 1,14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a glória, a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Então, se o Verbo se fez carne e habitou entre nós, Jesus estava falando do corpo dele e do sangue, né? Os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas sim da vontade do homem, mas de Deus. De Deus. Então, ele está falando que o verdadeiro pão, que ele era o pão da vida, Jesus. Então, como é que os judeus ficavam sem entender? Os judeus ficavam sem entender ele falando, né? Quem come do meu corpo, quem come da minha carne, nunca mais terá sede, terá fome, né? Porque eu sou o pão que desceu do céu. Ele estava falando de se alimentar da palavra, porque a palavra é espírito, a palavra vivifica, a palavra salva, ela cura, ela liberta. Então, meu amigo, aqui diz assim, os ensinamentos que Jesus trouxe para o povo lá, ele estava tirando a ansiedade, o medo, a preocupação do povo, que andava sempre preocupado, porque o povo judeu, o povo naquela época era dominante, escravizava os mais pobres, escravizava os desamparados, os excluídos. Mas como Jesus veio, ele veio trazer a libertação daquele povo lá de Tiberiade, da Galiléia, de Cafarnaum. Então, ele falou claramente aqui também que deveríamos, né, respeitar a palavra dos profetas, né? No próprio livro de João 6, fala sobre a palavra dos profetas, Isaías, né? Em João 6, que diz assim, né? Que te leva lá em Isaías 54. Olha só o que ele fala em Isaías 54, 13. Aqui, meus amados. Bom, ele ensinando o povo lá em Cafarnaum, na Galiléia, né? E em Tiberiade, né? E ele falou assim sobre o ensinamento do Pai que enviou ele, né? E ele ensinando o povo lá na sinagoga, e ele falava que tinha que respeitar os profetas, né? Então, no livro de Isaías, traz essa mensagem aqui, ó. Todos os teus filhos serão ensinados no Senhor, e será grande a paz dos teus filhos. Será estabelecida em justiça, longe da opressão, porque já não temerá, e também do espanto, porque não chegará a ti. E és que poderão suscitar contenda, mas não procederá de mim, não Senhor Jesus. Quem conspira contra ti, cairá diante de ti. E eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo e que produz as armas para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu as condenarás.
Esta é a herança do servo do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Então, meus amados, aqui está dizendo claramente que espanto não chegará a ti. Então, aqui está dizendo claramente que nenhum mal te chega a ti. E quem vier a um dos filhos de Deus, né? Deus, o que ele fala? Tu as condenará. Então, olha só o que Deus estava dando para aquele povo, Jesus. Quem tem aliança com ele, quem tem o pacto e a promessa de Deus, né? Ele está dizendo aqui que quem tem essa aliança, tem um pacto e a promessa, se torna propriedade exclusiva de Deus. Por isso que ele fala sobre o alimento espiritual. Quando tu está no alimento espiritual, todo dia tu está orando, tu está buscando, tu crê na palavra e Deus está te dando essa resposta aqui, está te dando essa vitória. Porque os seus filhos serão ensinados. Então, a palavra também nos diz aqui, meu amado, no livro de João, vamos voltar lá no livro de João agora. João 6, olha só, João 6. Bom, lá em Isaías, né, 54, 13, 14, né, e 15, estava falando dos profetas. No livro de João 6, ó, João 6, que fala sobre Jesus, o pão da vida, João 6, 45, ó, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Olha só, amado. Está escrito nos profetas e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este é que tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim, tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vosso pai comerá o maná que desceu do céu e morrerá? Esse é o pão que desceu do céu, para todo aquele que dele come não pereça. Eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Se alguém comer, viverá eternamente. E eu, o pão que eu darei pela vida do mundo, é a minha carne. Então, né, nessa palavra aqui, Jesus estava ensinando lá na sinagoga, em Cafarnaum, porque o povo não estava entendendo que comerá o quê? A palavra dele, né? A palavra, porque a palavra dele é vida, vida em abundância. Então, meus amados irmãos, que nós devemos, né, confiar eternamente, porque o mundo, né, está nessa luta, nessa dificuldade, né, de doença, enfermidade, mas Jesus sempre falava e respondia para o judeu e para o povo. Olha o que ele falava, ó. Respondeu Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou, de Deus. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem enviou, esse é verdadeiro, né? E nele não há injustiça. Olha só, meu irmão, a glória é de Deus, a doutrina é de Deus, ele que enviou o pão, o ensinamento é dele. Por isso que ele, né, falava, meu amado, abertamente para o povo lá em Cafarnaum, porque ele era o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. No livro de João 10, 11, né, ele diz: eu sou o bom pastor. O mercenário, né, o 12, que não é pastor, é quem não pertence às ovelhas, né? Então, ele está dizendo aqui que ele é o bom pastor. Ninguém tira dele, pelo contrário, né? Ele cuida de nós. Então, eu espero
que tem muitas pessoas que estão preocupadas com os problemas que estão assolando a humanidade, o mundo inteiro, né? Com enfermidade, doença. Então eu acredito, meu amado, que quem está acompanhando agora essa mensagem, né? Vai fazer uma oração para os teus parentes, para os teus queridos, né? Vai para o teu vizinho, para o teu amigo, alguém que está no hospital, ou alguém que está agora no leito, querendo, né, sair desses problemas, voltar para casa. Eu faço uma oração pedindo para Deus, né, ir lá no encontro, porque Ele é Espírito, Ele é o anjo. Assim como Ele socorreu o povo lá no deserto, Ele socorre agora. Vamos, né? Amado, através da fé e da oração, como está escrito no livro de Marcos, o Evangelho de Marcos 11, 24, né, que diz assim, né, diz assim: por isso vos digo que tudo quanto em oração pediste, creste que recebeste, e será assim convosco. E quando estiver orando, se tem alguma coisa contra alguém, perdoa, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoar-te, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então Jesus falou no livro de Marcos 11, que fala sobre o poder da fé e da oração, né, meu? Então, é isso que nós temos que ter no dia de hoje, né? Para vencer esse inimigo aí, essa doença, essa enfermidade, essas pessoas que estão no leito da enfermidade. Então, façam, né, essa oração, entrego essa fé, todos os meus ouvintes, seguidores do canal, né? E espero que vocês compartilhem um com o outro essa fé poderosa, que é o poder da fé, que é orar, pedir para receber o melhor de Deus, porque tu és filho, né? E fique com Deus, e a próxima mensagem eu vou preparar, né, em nome de Jesus, com a força do Espírito Santo, uma melhor para vocês, irmão, que vocês merecem. Fica com Deus, tá bom? Obrigado. Muito obrigado, e vamos encerrar com a oração. Abençoe, meu Deus, o vizinho da esquerda, da direita, o vizinho da frente e de trás. Ó Pai querido, Pai amado, abençoe e guarda eles, para que nada venha acontecer com a vida deles. Ó Deus, espero que essas enfermidades que estão no hospital passem rápido, e todos aqueles que estão lá, a família, chorando, que aquele que pedir com fé recebe do Senhor a cura, a libertação. Pai amado, Pai querido, eu te agradeço por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E beberemos o copo dessa água, que essa água é vida, vida em abundância, é fonte de água viva. Amém.